Hoje o Canapé Podcast continua na estrada. É o Canapé na estrada, como já vimos falando e temos aqui um momento especialíssimo. Eu acho que é o auge das entrevistas no tocante à representatividade do tema que trazemos à mesa. Primeiramente pelo respeito, pelo carinho, pelo sentimento religioso que nos faz perceber o mundo de uma forma diferente. Tanto é uma mensagem de fé, como uma mensagem de harmonia, de amor e compaixão. Estamos aqui na Paixão de Cristo e este momento deve ser dos momentos que nosso grupo, nosso canapé, mais se emocionou e mais se emociona. Mas antes de chegarmos à parte que vai começar daqui a pouquinho, temos que fazer o quê, Pedro? Meu amigo, eu já tô me tremendo aqui todinho, né? Tá com esse nosso convidado aqui, é muita responsabilidade, né? Aproveitar esse momento aqui, eu sei que ele tá numa correria gigante, né? São ajustes finais e vamos aproveitar esse momento, né? Feito eu sempre digo, eu acho que não é à toa que Deus coloca as pessoas nas nossas vidas, né? Então se tem algum sentido ter uma mensagem, né, e tá aqui do lado dele, né, desfrutar desse momento aqui com ele, eu não tenho dúvida que vai ser massa. Então, amigos e amigas do Canapé, prestem muita atenção que daqui a pouco Natália vai anunciar. Esse programa é um oferecimento da EPS, dos restaurantes Licinium, Badu Nene, Badu Lula, Boteco Porto Ferreiro, Alfaiate, Açúcar Olho d'Água e Café Santa Clara. E a pousada. A pousada Vila do Lago também. Boa, Natália. Agora chama logo ele, que a gente já tá ansioso para escutar ele. Vamos fazer a nossa abertura tradicional aqui do canapé, que a gente preparou com muito carinho. Bom, ele começou cedo, ainda adolescente, ganhou espaço na televisão, circulou pelo cinema, levou a música junto com ele e construiu uma trajetória marcada por presença, corpo e versatilidade. Mas há um ponto especial nessa caminhada, um encontro recorrente com personagens bíblicos, especialmente Jesus. Um papel que exige mais do que técnica, porque toca fé, símbolo e entrega. Agora, ele chega a Nova Jerusalém para viver justamente o centro dessa narrativa, num palco em que a história deixa de ser apenas encenação e ganha dimensão do rito coletivo. Hoje, o Canapé conversa com Dudu Azevedo. Somente! Para mim é alegria o encontro com vocês, essas pessoas que me receberam com toda a simpatia, toda a gentileza. Estou feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês. Simpatia, a gente tava, né, estamos aqui desde segunda, e aí a gente fica ouvindo, não, Dudu Azevedo é um fofo, eu com você, ele é maravilhoso, eu tô doida para conhecer o Jesus, né, que é a pessoa mais, enfim, mais emblemática daqui, todos
todo mundo que vem pra cá, pra Nova Jerusalém, fica na expectativa do Central, né? Olha, esse personagem, não posso negar que é um chamado. Assim, Que eu achei linda essa sua fala. sim, e eu acho assim, que o personagem, ele procura o ator. Assim. Eu tenho mais de 30 anos de trabalho nessa profissão, ora vivendo e conduzindo como um garoto, ora vivendo e compreendendo como um jovem, e ora decidindo realmente viver por inteiro isso, que foi tudo acontecendo numa cronologia. Eu comecei muito garoto, e acho que quando você começa qualquer coisa quando é muito criança, há de se ter cuidado, porque criança tem que ser criança. E a hora da criança viver a infância é aquela. Então eu acho que eu, de alguma forma, acho que eu intuitivamente consegui viver, experimentar a experiência ali do trabalho como ator em Confissões de Adolescente, que foi meu primeiro trabalho. Sim. E aí mais pra frente um pouco, aí eu fazia umas publicidades, e mais pra frente fui convidado a fazer uma novela, que foi a primeira novela que eu fiz com a Beth. Uau. A Beth Goulart, que tô com ela aqui de novo. Ela contou. E que a Beth é Como uma pessoa mãe, muito filha. especial pra mim, porque é uma das pessoas principais que eu tenho, assim, um dos meus, que eu diria, eu poderia chamar de porto seguro, assim, é uma pessoa que eu encontro e eu tenho instantaneamente um resgate de uma relação de muitos anos e de carinho, proteção mútua, respeito mútuo, e assim, e para mim, assim, uma pessoa como a Beth, tão maravilhosa, tão generosa, uma atriz gigante, e uma pessoa tão simples, né? Uma pessoa acessível, afetada no lugar certo, né? Tocada pelas coisas certas, enfim, poderia ficar falando sobre ela aqui durante muito tempo. Mas é isso, eu fui experimentando cada coisa no seu devido tempo, e também, como você me apresentou, também tem uma música que caminha ao meu lado e é essencial para mim. E acho que na vida tudo que a gente tem que descobrir é o que de fato nos move em cada momento. Quais são as nossas paixões, onde a gente é feliz por estar, por viver. Eu procuro viver minha vida muito assim, muito movido pelo que eu acredito, pelo que eu desejo viver, porque necessidades todos nós temos, sempre teremos. Temos aqui uma mesa de advogados, inclusive eu quase fui um advogado, mas eu fui um estudante de direito que, no meu contexto, tive a sabedoria de falar, não vou seguir a cartilha que foi desenhada para a maioria das pessoas, que é ter uma carreira que, de certa forma, dê a sensação de garantia e de estabilidade. Eu vou acreditar na minha história e vou viver o que eu acredito e vou tentar encontrar nessa escolha meios de sobreviver do que eu gosto de fazer também. Então foi isso que eu procurei na minha vida, sempre alimentado pelo que me inspira, pelo que eu acredito, pelo que me faz me sentir feliz agora. Não que eu seja uma pessoa efêmera, que eu seja uma pessoa que mudo de direção o tempo inteiro, porque isso é irresponsabilidade. Eu tenho responsabilidade com as coisas que eu construo, que eu vivo, e acredito que o tempo inteiro a gente passa por percalços, por coisas que muitas vezes parecem não ter solução, mas para isso existe o tempo, existe a resignação, existe a maturidade para que a gente aprenda a encontrar saídas e equacionar as coisas que precisam ser superadas. E eu vou vivendo assim. E eu me lembro quando eu terminei de fazer a novela Jesus, eu falei, minha Nossa Senhora, né? Depois desse trabalho, assim, porque assim, é um trabalho muito intenso. É um trabalho muito profundo. E é um trabalho muito importante. Porque ele mexe comigo e mexe com as pessoas. Imagina, eu toco na fé das pessoas, toco no que as pessoas acreditam, que onde as pessoas se seguram para se sentir bem. Enfim, a fé, ela é um lugar de acolhimento, ela é um lugar de esperança. Então, assim, viver isso de novo, eu te confesso para vocês que é uma coisa que me traz
uma reflexão profunda, porque eu falo, meu Deus, tô sendo convidado de novo para fazer isso, assim. E agora? O que eu faço com isso? Eu vou, não vou, porque assim, eu saio na rua, tem pessoas que me abraçam, que choram, que me agradecem, que me contam histórias, e eu acho lindo, acho intenso e acho de uma responsabilidade gigantesca. Poxa. E tá aqui de novo para viver isso Porque, e aqui, você tá no maior teatro do mundo, você vai estar interpretando Jesus, só que de uma forma diferente. Você vai estar assistindo as pessoas na sua interpretação. O teatro é isso. A interatividade ali, nesse papel. Meu Deus do céu. É uma questão de significado. Depois de tudo que ele ter falado. É verdade. É uma questão de... Olha, tu traz na tua arte uma responsabilidade no exercício deste personagem, desta condição que transpõe a realidade de muitos. Sim. E o cuidado, o zelo, o sofrimento que tu tens ao interpretar e passar essa dor para quem te assiste é algo tão sério que eu queria que tu falasse um pouquinho dessa experiência na tua vida. Como é isso? Neste personagem na tua vida? O que Não tenha dúvida que é uma coisa que eu poderia chamar e chamar, quase sendo injusto, de extraordinária. Porque e sobrenatural, né? Porque, assim, eu fiz teste. A primeira vez que eu vivi o personagem, eu fiz teste com outros 10 atores, num estúdio imenso, com um cenário montado, e os 10 atores assistiram os testes um do outro. O que é por si só um lugar, uma sensação, de certa forma, desconfortável, porque tá todo mundo lutando por um papel, e é uma profissão onde muitas vezes você pode levar de forma competitiva ou você pode levar de forma fraternal, porque a minha história, ela não vai, não pode, não deve atrapalhar a história do outro. A minha vitória, ela jamais pode representar um incômodo para supostamente quem está concorrendo comigo pelo papel, porque se é para o papel estar com o outro, eu fico feliz pelo outro, porque assim deve ser. E a vida é desse jeito, assim. Esse personagem, ele pode ser encarado de várias formas, mas ele precisa, e isso vai de cada um, né? Mas ele precisa ser respeitado. Exato. É muito E ele precisa de uma compreensão que não pode ficar na superficialidade. Você não pode interpretar esse personagem em uma camada onde você está contando simplesmente aquilo ali em um lugar superficial e irresponsável, porque você está mexendo, em primeiro lugar, com, assim, a Bíblia é um livro histórico, né? É um livro de história, porque não deixa de ser uma transcrição, uma interpretação, uma obra do homem. Um compromisso. Sim, e Jesus Cristo foi alguém que passou por aqui de forma extraordinária, divina, e que deixou para todos nós, assim, um balizamento, digamos, né? Deixou uma referência humana fortíssima, que pode nos conduzir a partir das nossas escolhas e da nossa compreensão, ou pode simplesmente passar também a partir das nossas escolhas, né? Enfim, a gente o tempo inteiro faz escolhas, e cada escolha, muitas renúncias. Jesus mostrou muita coisa. E quem quer conhecer a história de Jesus Cristo, quem quer se conectar e sentir aquilo, certamente tem muito a aprender. E eu digo muito que a fé
é algo fundamental, porque assim, eu sempre fui muito espiritualizado, sempre fui um cara de fé, do exercício da minha fé, e acho que quando você tem fé, quando você acredita, você naturalmente se torna agora uma pessoa melhor em função do que você acredita pro depois. Então eu alimento muito a minha fé, e a minha fé me baliza o tempo inteiro nas minhas escolhas, na forma como eu trato as pessoas, na forma como eu chego nos lugares. Então não deixa de ser assim, conhecer a história de Jesus Cristo e viver ela mais uma vez, é como se fosse a pós-graduação do ser humano, para mim. Perfeito. É como se fosse a evolução da evolução, a oportunidade do mergulho profundo, de sentir, de falar e de conhecer, de viver a história e de alguma forma a honra de representar essa figura, assim, porque artisticamente eu não imagino um personagem maior. Não há. Não imagino, quem pode ser maior que Jesus, assim. Na minha fé, ninguém. No aspecto humano, você interagir, conhecer, viver na pele, representar essa pessoa, não tem nada maior, assim. Então acho que para mim é o ápice. Para mim, se você usou a palavra ápice, pegar emprestada, que para mim é o ápice, para mim é a catarse, é o clímax, assim. É você sentir na pele, assimilar ao longo de cada momento que você trabalha nessa história a dor, mas também a profundidade, a complexidade da história de Jesus Cristo. Incrível. Nossa. Rapaz, vendo o Dudu falando aqui, é de encher os olhos de lágrimas, mas assim, de felicidade. De ter uma pessoa como ele Então, uma interpretando Jesus pessoa Cristo. interpretando, ter se preparado tão bem para representar esse grande marco da história da humanidade. E a gente está muito feliz de ter você aqui em Pernambuco, em Fazenda Nova, aqui no Teatro da Paixão. Né? Eu não tenho dúvida, Dudu, que vai emocionar. Né? E se a emocionar. gente se emocionar também, porque a fé é algo tão lindo, né? E essa preocupação de você estar sempre equilibrado, tranquilo, isso traz uma paz interior. E eu acho que quando você chegou aqui, deu para sentir esse clima de tranquilidade, de equilíbrio, né? De poder mergulhar e dentro deste cenário reviver essa coisa tão bonita, né? Para mim, assim, cada lugar que eu vou, cada trabalho, eu sou um artista. Quando me despeço de um trabalho, eu procuro me descaracterizar, eu procuro me reciclar, viajar, ler, fazer outras coisas e procuro buscar um trabalho completamente diferente. Porque na minha escolha da minha profissão, eu não posso me resumir a um personagem só. Sim. Então isso também é um desafio, porque quando você faz um trabalho de tamanha projeção, representatividade, de tamanho significado, inevitavelmente as pessoas, como eu disse para vocês, assim, hoje aconteceu comigo tanta coisa, assim, que eu me sinto, às vezes eu fico até um pouco constrangido, porque eu falo, cara, essa emoção dessa pessoa é para história de Jesus, é para Jesus Cristo, não é para mim, assim. Mas de alguma forma me sinto também acolhendo a pessoa, porque eu vou contar um episódio, de muitos, assim, né? De testemunhos, né? De pessoas que vêm falar comigo sobre o trabalho e sobre a emoção do trabalho, sobre como o trabalho mexeu com ela, né? Eu estava certa vez num restaurante, almoçando, um restaurante que eu frequento há anos,
e que eu amo ir, assim, que é um restaurante que eu sou recebido quase como um parente das pessoas, todo mundo, os garçons, todo mundo, galera da cozinha vem me abraçar, me beijar, todo mundo, eu sou íntimo das pessoas. Então é um habitat totalmente meu, assim. E tinha uma funcionária que nunca tinha me visto, uma funcionária mais recente, que na função da limpeza, uma colaboradora na função da limpeza, que estava limpando perto da minha mesa. E ela trabalhando com a roupa específica da função dela, com uma touquinha, com uma máscara, um óculos, ou seja, estava toda coberta. Aí eu olhei assim, quando eu vi que ela estava me olhando, eu dei um boa tarde para ela assim, e eu vi que ela continuou ali varrendo e me olhando, e aí eu olhei de novo, ela estava chorando. Aí eu levantei na hora e falei, por que você está chorando? Ela falou, porque eu tô te vendo, você me reconectou com a minha fé, assim. Eu voltei pra igreja, parei de fumar, parei de beber, você mexeu com a minha vida, você ser um instrumento, e eu acho que é muito sobre isso, assim, humildemente aqui do meu lugar, onde eu falo sobre esse trabalho, eu não posso ter a pretensão, jamais, de me achar, me colocar num lugar no lugar pedante de que eu sou o protagonista dessa história, eu sou o ator que... Jamais. Isso é o contrário do que é pregado nessa história. É o contrário do que essa história significa. Então, assim, eu me lembro que quando eu passei no teste, eu agradeci, porque para mim foi uma surpresa. Eu jamais me imaginei fazendo Jesus. Então foi uma surpresa e foi um presente, um chamado, e eu agradeci na minha oração. Eu me lembro de falar assim, eu quero ser uma ferramenta, um instrumento dessa obra, que eu possa todos os dias honrar esse lugar e que eu possa fazer essa história chegar nas pessoas e mexer com elas. Eu acho que foi assim, eu vivo essas experiências de quando eu sou abordado por alguém assim, para me dar um testemunho sobre a própria história, me colocando como parte. Eu procuro ser muito honesto em dizer que eu sou apenas começo dizendo que eu sou apenas um instrumento. Que toda a glória dessa história, toda a honra. Toda a glória. Então, assim, para mim, como pessoa, isso é um fruto que eu colho, assim, que é uma coisa única, sabe? Que assim, poder falar sobre isso, compartilhar isso, é um spray, assim, um perfume do que realmente isso significa dentro de mim, assim, mas a verdade é que é isso, assim, eu sou apenas um trabalhador, um artista, cheio de defeitos, cheio de imprecisões, em busca o tempo inteiro do melhor que eu possa ser, mas que tenho a oportunidade na vida de ter representado, de contar essa história, de estar ali e ser visto e, de certa forma, conseguir traduzir toda aquela história de tal maneira que toque os corações das pessoas. Tamanha responsabilidade e tamanho respeito neste ponto nos é também comum. Essa mesa aqui que fala, todos nós aqui temos essa fé e esse respeito e estamos comungamos desta opinião com todo carinho, com toda seriedade, com todo amor. A forma como o Dudu demonstra a dedicação, a abnegação, o nicho de compromisso e responsabilidade com a arte, com o amor que tem pela fé e a fé dos que o acompanham, e o respeito. Isso é incrível. Obrigado, Dudu, por ter nos dado essa oportunidade. E é tão grande, né, Natália? Você tem ideia? Nós fomos ontem nos camarins, na parte das que tu gosta tanto, Natália. No camarim. É camarim, No mas camarim das roupas, principal. né? Figurinos. Figurinos. É isso. Perdoa que aí você me ajuda. Aí teve um momento em que eu tive como ter acesso à coroa. Sim. E eu disse, eu não tenho
altura para tocar nesse instrumento de arte, de fala e de representatividade que ele possui. Eu achei lindo. Tá em minhas mãos, mas colocar a cabeça, jamais. Eu não tinha eu não me sentia à vontade, da altura, de sequer colocar a cabeça diante do tamanho. Me ajuda. Isso é emocionante. Quando a gente tem fé, a gente... Eu te entendo. É. Te entendo perfeitamente. Porque não é uma brincadeira, né? Não é um ato. Não é um objeto que você pega e veste. Não é Tem um óculos. significado muito forte. Não é um chapéu. É uma coroa. E o que aquela coroa representa? Então, é algo que fez isso, assim, poxa, o peso, eu fico imaginando o peso do ator que tem essa responsabilidade. Então, estás aqui falando isso, e eu fiquei tão feliz, porque eu senti que estamos muito bem representados. Não tenho dúvida disso. Que bom. E por isso que aí, ó, vocês aqui todos, aproveitando nossa emoção, e eu quero mudar um pouquinho, porque senão eu vou chorar. Você já chorou. A apresentação da Paixão de Cristo, vai me ajudando, Natália. Nos dias 28 de março a 4 de abril. Temos essa vontade, que é incrível estar Então aqui. vai ser incrível. E assim, a gente entrevistou Beth Goulart. Ela, logicamente, falou elogios imensos a você, desse sentimento maternal que ela sente e tudo. E está aqui vocês dois representando mãe e filho. Sim. Nesse teatro. Novamente, né? Porque parece que ele já teve Então, enquanto essa participação em outro gente, momento, ela foi como- tua mãe também. Sim. Aí a gente fez, meu Deus, como nada na vida é coincidência. É uma convergência não aleatória, né? É uma coisa, é um encontro mesmo de propósitos. Você vê como a Beth conduz também. A Beth, ela jamais seria uma atriz que chegaria aqui e faria isso sem emoção. A Beth chora o tempo inteiro. A Beth chora, se emociona. E eu me lembro muito da gente gravando no Marrocos. Nas primeiras cenas, a gente começou minha primeira cena já foi a tentação. Deserto, 60 graus de sensação térmica. Pessoas da equipe desmaiando de calor. E assim, um ambiente realmente hostil no sentido de complexidade no trabalho, jornadas longuíssimas de trabalho. E eu me lembro da Beth lá junto, e a gente no hotel, e a gente se encontrava de noite, no final do dia, assim, a gente se encontrava, conversava, se cuidava, a Beth sempre carregando muita emoção por estar, né? E eu me lembro do Calvário, quando eu estava caracterizado, que aí é muito forte, porque, imagina, acho que a gente fica assim porque a gente Tem fé. sente, né? Eu me lembro do Calvário, quando eu tinha um camarim e eu era caracterizado, e era uma caracterização muito espetacular, assim, porque era muito realista. Eu me lembro quando eu cheguei no set de gravação, set de filmagem, e ninguém tinha me visto. Quando eu desci do carro, ficou um silêncio sepulcral, assim. E um respeito absoluto pelo que a história representa. E senso comum. Não vi uma pessoa falar uma palavra. E eu fui andando e fui encontrando meus companheiros de trabalho, a Beth, o Hernani Moraes, o Edgar Miranda, diretor, e a reação das pessoas, aquela chegada, foi uma coisa impressionante, porque independente da profundidade da fé de cada um, de como cada um vive e enxerga essa história, do que essa história representa para cada pessoa daquela, o poder dessa história
inquestionável. E chegar ali caracterizado, e aquele silêncio, e as pessoas começaram a chorar. A Beth começou a chorar, assim, como a gente viveu aquilo. E é muito especial. É muito especial. Então aqui a gente está fazendo de novo a mesma coisa. Com a mesma responsabilidade, com o mesmo amor, com a mesma seriedade. E posso dizer pela Beth, posso dizer pelos meus companheiros que estão nessa temporada, assim, eu chego aqui, posso dizer que todos nós trazemos uma bagagem de muito amor, respeito, fé, devoção a essa história. E aproveito para dizer que, assim, eu chego num lugar como esse, né? Eu acho que Pernambuco é um estado milionário culturalmente, assim, um estado de uma riqueza imensurável no aspecto de cultura, de riqueza humana, de diversidade, de pessoas interessantes, pessoas com vivências e com muita coisa a compartilhar. Eu tenho muita admiração pelo pernambucano, assim. Tem muitos artistas pernambucanos que eu admiro, que eu acompanho. E amigos também. E chegar aqui e ver uma coisa desse tamanho acontecendo no Agreste de Pernambuco, a 2h30 da capital. Um movimento desse tamanho, que emprega muitas pessoas, que faz um movimento cultural, um movimento audiovisual, né, acontecer, preparando gente, dando oportunidade, capacitando, sustentando. Isso, fazer parte disso para mim também é muito importante. De alguma forma, eu chego aqui também com muito respeito, porque eu sei que tem pessoas que trabalham o ano inteiro para essa mesa estar limpa, para aquele lustre estar pendurado, para o chão estar varrido, o tijolo estar ali naquela coluna, e para o espetáculo acontecer. Eu chego aqui com muito respeito, não só pela equipe, pelas pessoas que trabalham no hotel, pelos artistas, porque, de certa forma, eu chego aqui onde é o lugar que eles trabalham o ano inteiro para fazer a minha colaboração. Assim. E eu sempre procuro chegar com muito cuidado, muita delicadeza nesses lugares. Porque a história é sobre Jesus Cristo. Eu sou o ator que faço Jesus Cristo, mas eu não me vejo mais importante ou mais colaborador do que qualquer pessoa que está aqui trabalhando. Isso é um dos ensinamentos. Vários ensinamentos. Isso é um dos mas é um dos. Eu digo assim. Oxe, minha gente, hoje eu tô lascado aqui pra contar essa reportagem, porque esse carinho, esse nosso momento aqui de canapé, é muita emoção. E é coisa que eu fico muito feliz, sabe? Olha, eu tô realmente me lasquei. Vamos mudar de assunto. Vamos lá. Já a gente volta. Me fala assim, vamos rir, vamos falar sobre alguma coisa menos profunda, né? Vamos futebol. Então, Dudu é atleta, viu? Dudu pratica jiu-jitsu, surfista. Vamos tentar mudar o rumo dessa prosa aqui. A gente fica aqui, todo mundo no maior emoção. Mas é porque é muito emocionante mesmo, cara. E a gente tá falando sobre os desdobramentos do que essa história ensina. É muito forte, porque é nossa fé. Desculpa, mas todos nós temos. E estamos falando de uma coisa que nos move, né? Que nos faz sentido, nos traz significado. No nascimento de um filho, na vivência da nossa vida, nossa família, tudo tem a ver com os ensinamentos. Nós vamos ver o início, o fim e o recomeço, não é? É a coisa que vê essa paixão de Cristo, que é algo que toda Páscoa eu assisto com meus filhos. Que beleza. Eu faço questão disso, assim, é coisa que mexe com a gente, claro, não é? Sim. Então é coisa. Então, vamos lá, minha gente, que eu vou ficar, não quero trazer esse assunto pra mim, não. Falando de mim, me ajudem. A gente vê, né, essa linda história, né? E feito eu tinha dito
anteriormente, eu não tenho dúvidas da capacidade, do talento, da responsabilidade, da humildade, né? E dessa representatividade que Deus está lhe escolhendo como instrumento. Isso é certeza de sucesso, né? Sucesso. E o que me preocupa, sabe, Dudu, quando a gente vê toda essa construção, essa história, me preocupa muito a humanidade, né? O jeito que o nosso mundo está. As pessoas doentes, as pessoas agressivas, intolerantes, né? E será possível que ninguém aprendeu nada sobre essa história, Dudu? A gente vive um mundo segregado, polarizado, onde as pessoas se baseiam em coisas que não são importantes para fazer os seus movimentos, fazem juízo de valor, partindo de premissas aí, fazendo escolhas erradas, equivocadas. Eu acho que a gente vive um momento muito tóxico da humanidade, assim, onde as pessoas são extremamente egoístas, superficiais, extremamente fúteis. E não dá para generalizar, não dá para dizer que são todas as pessoas. O que a gente vê é que tudo aquilo que faz as grandes massas se moverem corroboram com isso. Assim, os instrumentos de comunicação, os padrões são sempre excludentes. Então você vê as pessoas todas olhando, procurando uma mesma direção, sem entrar no juízo se a direção é boa ou ruim. Então você vê as pessoas sendo movidas por aquilo que vamos lá, padrão de beleza, padrão superficiais, né? financeiro. Todo mundo o tempo inteiro está muito mais preocupado em posses, em qual carro vai ter, em postar uma foto onde ela está e fazer com que aquilo de alguma forma coloque ela num lugar de importância, de destaque, ainda que seja para si mesmo, porque às vezes a pessoa tem 50 seguidores, mas a pessoa precisa se sentir inserida nos padrões. E os padrões, eles são excludentes. Uma pessoa que cada pessoa é uma pessoa, né? Somos indivíduos e somos únicos. E nesse lugar de únicos, temos que saber lidar com o outro, com o que o outro tem de único, com o que o outro tem de particular. Então, E único na sua pluralidade, né? Sim, cada claro. um tem várias facetas. Estamos em transformação permanentemente. Exatamente. E você julgar uma pessoa por uma atitude, de repente, se aquela pessoa não teve a oportunidade de passar por uma vivência para ter uma outra atitude. Sim. Não é? Acolhe. Exato, acolhe, não julga. Estende a mão. Estende a mão sempre. Acolhe sempre. Compreende. Sabe? Porque tudo que não parte daí, do acolhimento, da compreensão, vai para um lugar excludente, onde as pessoas se refugiam em nichos. Então eu acho que assim, o principal, tá? Só para sintetizar, até porque hoje todo mundo falou pra caramba, chorou. e vou tentar sintetizar para encerrar esse tópico, que é assim, eu acho que para sermos mais humanos, temos que ser mais acolhedores, mais empáticos, mais generosos na forma de enxergar o outro e nos unir. Temos que nos unir, temos que nos abraçar, temos que nos acolher, porque toda vez que a gente estabelece um conflito, e esse conflito ele é insolúvel, né? Ele é um conflito sem um caminho, ele é inútil. Então, assim, se for para debater sobre alguma coisa, que seja para chegar em algum lugar junto. Então, acho que a síntese é o que Jesus Cristo sempre pregou. Ele abraçou quem? Os excluídos. Ele puxou para perto quem? Quem não servia em lugar nenhum. E aí foi
porque ele não foi compreendido, foi tirado como louco, foi julgado e foi condenado. Por quem? Por quem se diz diplomado, por quem se diz poderoso, por quem se diz importante. Então vamos pegar tudo que é poderoso e importante e ressignificar, porque eu acho que todos nós estamos aqui e precisamos botar o pé no chão e nos dar as mãos e caminhar juntos. É assim que o Canapé Podcast agradece imensamente a participação de Dudu Azevedo, que muito nos orgulha. Nós temos aqui, já tínhamos admiração por você, é verdade. A Mas gente só agora- tava ouvindo falar. Mas agora sentindo e ouvindo, tem o nosso respeito. Obrigado, gente. E isso é algo que transpassa a geração, Eterniza. eterniza. E aí, Vamos fazer um brinde. um brinde A Dudu, a Dudu, né? a esse sucesso, e um brinde a nosso Senhor Jesus Amém. Cristo. Amém. Thank you.